querido. Nessa manhã eu gostaria de meditar com você justamente sobre algo que Deus ele tem falado, é a promessa de Deus, né? E que nós devemos permanecer firme nessas promessas se quisermos ter dias melhores, se quisermos ter alegria no coração, se quisermos ter paz, se quisermos vencer essa maldita depressão que parece que está assolando o coração de todo mundo, mas é justamente pela falta da firmeza nas promessas, pela falta da firmeza da fé, né? Eu acredito que aquele que anda com Jesus, que tem Jesus em seu coração e que deposita em suas mãos toda a sua vida, sei lá, querido, eu não sei se vai ter tempo de ter depressão ou outras coisas, não. Então vamos, aqui no texto de Romanos, ele diz assim, porque Abraão, e pai de todos nós, como está escrito, né, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual crê o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, em resumo, a fé. Que a fé é o firme fundamento que se não vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, Abraão, ele creu pela fé. E quem conhece a Bíblia sabe que Abraão alcançou, né, o sucesso da sua espera, alcançou o momento em que Deus realizou na sua vida a sua promessa. E Deus não vê as coisas, querido, como nós vemos, né, de forma natural, de forma humana. Na verdade, Deus já as vê realizadas. Dificilmente a gente, claro, tem gente que consegue ter essa visão celestial de ver uma providência. Por exemplo, alguém vai começar algo hoje, essa pessoa já começa a idealizar aquilo realizado. Isso se chama fé, querido. E Deus, quando ele olha para nós, ele já sabe todas as coisas que há de se acontecer. Obrigado, Tamires. Que há de se ver. Então, ele não vê como nós, com certa limitação humana. Deus ele já vê as nossas vidas de maneira realizada. Então, o que nós é que temos que enquadrar nessa visão de Deus, querido. A visão dele. Aí nós poderemos fazer isso só de uma forma, através da fé. Nós só temos condições de nos enquadrar nessa visão de Deus através da fé, para que nós possamos ter a certeza do amanhã, né, das coisas que irão acontecer. Né? Por exemplo, se você tem alguém, né, você já deve cultivar aquela fé que a sua oração diante de Deus já está respondida. Né? Lembra de Daniel lá, quando Daniel orou e imediatamente saiu a resposta, mas Daniel só recebeu 21 dias depois? Justamente isso, nós não devemos nos desanimar, querido, mas crer que realmente Deus ele nos ouve e que o prazer dele é atender a minha, a sua oração, se realmente estivermos nesse propósito, nesse projeto de Deus, se estivermos dentro desse propósito, claro. Deus chega para Abraão e diz que faria dele uma grande nação. Mas como isso aconteceria? Como Abraão poderia crer em tal promessa, sendo ele já velho? Como ele poderia crer em tal promessa que a sua mulher se mostrou ser estéril durante toda a sua vida, toda a sua caminhada? Mas Deus não levou em consideração, querido, as questões de idade ou da fertilidade do casal. Mas Deus continuou firme, prometendo o Isaac. E eu perguntaria nessa manhã para você, meu amado irmão, qual é o seu Isaac? Qual é a promessa que Deus tem feito a você? O que ele disse para você que vai acontecer? E que talvez você esteja titubeando, né? Você esteja duvidando que essa promessa vai se cumprir. Porque a fé, querido, a fé ela não depende de circunstâncias favoráveis, né? De um cenário propício. Eu disse que a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Então, nem sempre vamos ter assim, um cenário favorável para que as coisas aconteçam. Mas, pela fé, nós já contemplamos esse cenário pronto. É meio confuso,
Mas isso é a fé, querido. Isso é a fé. Você poder saber que algo vai acontecer, sendo que o momento não é propício, sendo que as coisas ao seu redor nunca contribuem para que isso aconteça. Mas Deus, ele cumpre aquilo que ele diz. E eu digo para você nessa manhã, meu irmão, se você está esperando ver com seus olhos físicos de acontecer algo para você acreditar ou continuar acreditando, vou falar aqui uma linguagem bem baiana, tu tá lascado, meu irmão, porque a Bíblia diz que Deus não pode operar na incredulidade. E o querer ver para crer nada mais é do que incredulidade. A partir da hora que eu viro para Deus assim, Senhor, eu quero ver para eu poder crer, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu não acredito em Ti. Eu não acredito no que Tu falou. Eu não acredito que Tu és Deus que pode fazer as coisas. Ou seja, é um ar de uma incredulidade muito grande quando nós começamos a colocar diante de Deus objeções, coisas que a gente possa ver para poder acreditar. Ele depende, Deus depende da nossa crença para poder operar, meu irmão. Como é que Deus vai operar num coração que não tem fé? Como é que Deus vai operar numa família que passa mais tempo reclamando, duvidando, pessoas que passam mais tempo se queixando, resmungando? Fica difícil de Deus operar. Fica difícil de Deus agir com força, com poder, com autoridade, num lugar onde não existe um lugar propício para essa atuação de Deus. Talvez você me diga nessa manhã, mas eu já oro há muito tempo. Tem muito tempo, meu irmão, e eu não vejo evidência de que algo está acontecendo, que algo está se movendo. O que está errado, então? Queridos, em alguns momentos de oração, tem muito incrível. Tem gente que ora e Deus responde rapidamente, imediatamente, instantaneamente, a pessoa recebe aquela oração de aquele homem da mão mirrada ali, ele recebeu aquela cura imediatamente, aquela restauração. Na igreja, muitas vezes, Deus opera rapidamente. Mas existe outra situação, meu irmão, em que Deus trabalhará nos bastidores, como diz por aí. Deus está trabalhando por fora. E quando você se der conta, a obra já vai estar feita. Mas se nós não desfalecermos, se nós não duvidarmos, se nós não começarmos a queixar e a reclamar, que você possa entender uma coisa. Deus, ele trabalha do jeito dele, não do meu e nem do seu. Deus, ele não vai mudar a forma dele trabalhar só porque eu quero, só porque eu acho, só porque você pensa que pode ser. Obrigado, Rap. Volte mesmo, querido. Então, meu irmão, as coisas podem parecer impossíveis, inatingíveis, mas essa é a especialidade de Deus, fazer as coisas além da imaginação humana, além das possibilidades humanas. Se Deus fosse fazer aquilo que eu posso fazer, ele não seria Deus. Para que nós precisaríamos de alguém para fazer aquilo que eu posso fazer? Mas essa é a especialidade de Deus, fazer o impossível, fazer o sobrenatural, fazer acontecer aquilo que não há possibilidade de acontecer. Esse é o grande tchan de Deus, a grande especialidade dele, fazer as coisas inatingíveis que muitas vezes não conseguimos. A Bíblia diz que ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, só com a sua palavra, tudo com a sua palavra. Aí eu te pergunto, ou você me pergunta, será que Deus perdeu o poder? Será que Deus ficou fraco? Ele, nesse tempo todo, ele envelheceu e aí ele enfraqueceu e não consegue mais realizar os milagres? E eu digo para você, não, querido, de forma alguma, Deus continua o mesmo de séculos. Ezer. Eu sou quem sou, eu era quem era, eu serei quem serei. Não há sombra nem dúvida de variação na sua atitude, na sua deidade. Amém? Então, ele é o mesmo. Ele precisa de alguém que esteja disposto a crer nisso, meu irmão, até o final, né? Nós precisamos crer nas promessas de Deus até o final. Por isso eu quero que nessa manhã que você se posicione para um milagre, para que você possa receber aquilo que você tem colocado diante de Deus, não para a derrota, mas que você coloque diante de Deus nessa manhã aquilo que você tem, quem sabe, almejado em seu coração há tanto tempo, até mesmo aquilo, a cura de um filho, de uma filha, ou a sua cura, né? Mas eu estou falando, querido, que a sua fé ela deve ser de uma forma tão extraordinária que você já veja o resultado dessa cura, mesmo levando no médico. Então, queridos, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus cumprirá tudo aquilo que almeja o seu coração, e principalmente se tiver de acordo com a sua palavra.